A revista Veja, em parceria com o Instituto Paraná, divulgou uma pesquisa com as intenções de votos para 2022. E essa pesquisa deixou muitas pessoas bem desanimadas, porque Bolsonaro vence tudo e todos e em qualquer cenário projetado, seja para o primeiro ou para o segundo turno. Com Lula, sem Lula, com Moro, sem Moro, com Lula e Moro, sem Lula e Moro, todos os cenários possíveis, Bolsonaro vence tudo e todos no primeiro e no segundo turno. Tudo bem que as eleições de 2022 elas ainda estão longe, faltam aí praticamente 2 anos até as eleições, mas essa pesquisa já dá um bom indicativo do que nós podemos esperar e como está a composição e as intenções do eleitorado nesse momento, e isso pode acabar se confirmando em 2022. É claro que quando você vê Bolsonaro vencendo em todos os cenários, as pessoas ficam desanimadas, principalmente aquelas que não gostam do presidente. Muitos se perguntam como que Bolsonaro vence até mesmo o Sérgio Moro em 2022. E isso tem uma explicação. Eu vou buscar aqui uma abordagem mais da sociologia para explicar o porquê Bolsonaro vence em todos os cenários. E eu gostaria de sugerir para vocês, de recomendar, a análise que o Giraldelli fez a respeito dessa pesquisa, o link está aqui na descrição. Eu sei que muitos de vocês têm algumas ressalvas com o Paulo, mas a análise que ele fez ficou uma análise muito boa e complementa o que eu vou falar aqui para vocês. São análises que até certo ponto elas têm semelhanças, mas elas acabam se complementando, e ainda bem que eu fiz o meu comentário sobre Sérgio Moro lá no meu Twitter, @profleoficial, antes do vídeo do Paulo. O link está aqui, aconselho você a ver para complementar a minha análise. Também gostaria de aconselhar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir lá no Twitter, @profleoficial, visitar a loja do canal, Loja Professor Leonardo, o link está aqui na descrição. E hoje à noite, muito provável que a gente tenha uma live para discutirmos justamente essa pesquisa da revista Veja, e você vai ser informado lá no Twitter, @profleoficial, e se você ativar as notificações. Esse é um assunto que nós precisamos discutir, então o seu comentário ele é extremamente importante. Para conversarmos sobre o resultado da pesquisa do Instituto Paraná, nós precisamos voltar para os governos petistas, o governo Lula e o governo Dilma, Dilma 1 e Dilma 2. Lula tinha um plano de governo para tentar amenizar a pobreza no Brasil e basicamente o PT queria colocar todo mundo na classe média. Esse plano fracassou. O plano do PT fracassou, no final de Dilma 1 começou a dar sinais de que isso não daria certo, em Dilma 2 descambou de vez, nós tivemos a crise, o governo Temer também teve crise econômica, um crescimento do PIB, PIBinho bem pequeno, foi maior do que nós tivemos com o Bolsonaro, mas não deu certo. O PT falhou nessa tentativa de tirar todo mundo da pobreza para a classe média. Essa era o grande sonho do PT. Com Bolsonaro, houve uma tentativa neoliberal ou uma tentativa liberal de melhorar as condições das pessoas, pelo menos foi o que o eleitorado indicou. Nós não queremos a esquerda, nós não queremos soluções à esquerda, queremos uma solução à direita, mas também deu errado. Veio o crescimento de 2019, pífio, menor do que 2018 e 2017, e agora nós tivemos a Covid-19, que também está sendo, na verdade, um Deus nos acuda, levando a crises econômicas, a crises sanitárias e uma crise generalizada no nosso país. E tudo isso fez com que assuntos, discussões que já não eram mais tão comuns assim no nosso país, começassem a aparecer nas discussões políticas, nos debates entre as pessoas, que eram fome e pobreza. Lula teve um papel muito importante para reduzir a pobreza, para reduzir a desigualdade social e principalmente a fome. Mas em Dilma 2, no final, porque Dilma 2, você sabe, ela não durou o mandato inteiro, e agora com o governo Bolsonaro e com a Covid, nós começamos a ter novamente discussão sobre pobreza e discussão sobre fome. E quando nós temos essa crise, muitas pessoas da classe média voltaram para a pobreza. Elas perderam a sua condição médio-classista e voltaram a figurar na zona da pobreza. E é por isso que Bolsonaro vence Sérgio Moro no segundo turno. Porque Sérgio Moro, ele defende a pauta anticorrupção. Anticorrupção é uma pauta da classe média. Para que seja palatável essa pauta da classe média, as pessoas precisam estar na classe média. Como que nós estamos tendo
uma quantidade grande de pessoas voltando para a pobreza, se preocupando com fome, se preocupando com emprego e até mesmo com a sua segurança, você já não tem mais uma parcela do eleitorado tão sensível assim a Sérgio Moro. Ah, mas Sérgio Moro discute segurança pública. Mais ou menos. A grande questão do Sérgio Moro é corrupção. Corrupção é pauta de classe média. Quanto mais a classe média é esvaziada, mais fraco fica Sérgio Moro. A segurança pública é um assunto geral, das massas inclusive. Porque a segurança pública permeia também as periferias, permeia os centros urbanos, permeia os bairros mais abastados também. Então é uma questão geral, uma questão global. Com o enfraquecimento da classe média, Moro fica enfraquecido também na disputa com Bolsonaro. E aí, pessoal, quando você tem um aumento das pessoas indo para a pobreza, um aumento do desemprego e um aumento da fome, as pessoas não querem mais um super-herói, como no caso Sérgio Moro, super-herói da classe média. O que elas querem é justamente um salvador da pátria, alguém que magicamente vá resolver a sua situação. Elas começam a recorrer ao Messias, ao ungido, ao Salvador e à velha política assistencialista, porque o que elas precisam é resolver o problema imediato. O pós-modernismo começa também a permear a situação política do nosso país, porque no mundo pós-moderno eu preciso ter uma solução hoje, eu preciso ter uma solução agora, porque como o futuro é incerto, eu não posso mais ficar planejando o futuro, porque eu tenho um problema agora, então eu preciso de uma solução nesse exato momento. Eu preciso de um salvador da pátria. E é por isso que Moro perde no primeiro turno tanto para Bolsonaro quanto para Lula, porque as pessoas olham para o passado e lembram do passado glorioso, entre aspas, né, que elas tiveram com Lula. Era mais tranquilo, nós tínhamos comida na mesa, nós tivemos uma época de bonança com Lula. Por isso que Moro não consegue vencer Lula, mas vence Haddad. Estranho isso, né? Moro não vence Lula, mas vence Haddad. Por quê? Porque o Haddad é o presente. Ou que está o futuro, mas o futuro é incerto. Então eu olho para Lula no passado e já vi que deu certo. Ele é esse salvador que pode me salvar nesse momento que nós estamos vivendo. E Bolsonaro também, porque Bolsonaro mantém os 30% de aprovação, inclusive nas pesquisas. Ele só oscila um pouquinho para baixo quando ele disputa com Lula. Quem é Lula? O outro salvador da pátria. E muito importante que nós precisamos ter noção que com Lula a cadeira de presidente da República ela deixou de pertencer à elite, ela deixou de pertencer à nobreza. Se Collor era um príncipe, até mesmo pelos seus gestos, pela sua forma de falar, e Fernando Henrique Cardoso era um conde, inteligente, sênior, alguém da nobreza, Lula era um operário. Não fazia mais parte da elite, não fazia mais parte da nobreza. Isso democratizou a cadeira de presidente da República, mas Lula era um operário, um defensor da classe operária. Num conceito de povo, eu não sei se Lula enquadra no povo, claro que ele vem do povo, mas ele representa uma classe operária, ele representa uma classe do povo, ou seja, a classe operária. Bolsonaro, ele continua sendo um representante do povo, só que ele é mais povo ainda do que Lula. Pelo seguinte, é difícil você encontrar um Lula em todas as famílias. Mas você encontra um Bolsonaro em todas as famílias. Pode ser uma família pobre, pode ser uma família de classe média, pode ser uma família rica. Sempre vai haver alguém que é Bolsonaro. Então Bolsonaro ele é absurdamente democrático nesse sentido, porque ele representa o povo brasileiro. Toda família tem o Bolsonaro, então Bolsonaro representa muito essas pessoas. E não tem jeito de ter um líder que não seja do povo, que não seja um espelho do povo. Por isso que Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas na frente de Sérgio Moro, porque Sérgio Moro não é do povo. Sérgio Moro fica limitado ali nos rincões de Curitiba, nas fronteiras de Curitiba, onde a classe média predomina e principalmente a pauta da corrupção. Mas no restante do país, onde nós precisamos ter um representante, um salvador da pátria, esse salvador da pátria precisa vir do povo. E ele é Bolsonaro e ele é Lula. E agora quando o Bolsonaro faz as suas políticas como Renda Brasil, as suas políticas assistencialistas, mimetizando Lula, mas sem os mesmos programas sociais, porque além do Bolsa Família, o Lula teve Luz para Todos, o Lula teve o programa de cisternas, o ProUni, aumentou o FIES foi lá no Fernando Henrique Cardoso, mas ele aumentou o FIES, então Lula fez os institutos federais, expandiu os institutos federais, então Lula teve uma importância na redução da desigualdade social e na pobreza
muito significativas. Não foi somente o Bolsa Família, houve uma combinação de vários fatores. Bolsonaro não faz isso porque ele sabe que ele não precisa fazer isso. Somente com o dinheiro na carteira, na mão do mais pobre, ele consegue cultivar o apoio. Então você tem os dois salvadores da pátria vindo da população, Lula da classe operária e Bolsonaro de fato do povo, porque ele é o brasileiro médio que está presente em todas as classes sociais, independente de seja pobre, rico, classe média, não interessa. Há um Bolsonaro em todas as famílias. E essa figura do salvador da pátria faz com que a necessidade do salvador da pátria faz com que o Bolsonaro lidere e vença todas as outras. E aí chega com o Lula no segundo turno, ele também vence. Por que ele vence? Porque há uma energia, não uma energia, mas uma atmosfera negativa contra as esquerdas. Ainda por conta de 2016, 2018, nós ainda temos em 2020. Mas Lula, pessoal, ele é ficha suja, ele não pode disputar as eleições. Não há mais condições do Lula disputar as eleições porque ele é ficha suja. E aí é muito possível que o cenário que nós estamos falando aqui no canal acabe se concretizando com Bolsonaro e Sérgio Moro no segundo turno. Ah, mas e o Haddad? O Haddad ele não consegue manter os mesmos votos do Lula. A diferença da intenção de voto para Lula e Haddad é de 10%, é uma diferença grande. E por que a esquerda não consegue penetrar? Porque a esquerda ela já não articula mais com as camadas mais pobres. Não acredita, a população já não acredita mais que esse salvador da pátria que pode resgatar, que pode salvá-los, que pode dar essa ajuda imediata venha da esquerda, porque já não há mais essa comunicação. E aí o vídeo do Giraldelli, ele vai explicar cada um dos candidatos e explica para vocês todos os problemas de cada um, do Ciro, do Haddad, do Boulos, ele explica, da Marina, ele explica de cada um. Então por isso que eu recomendo o vídeo do Paulo, o link está aqui na descrição. Mas a esquerda ela já não fala mais com a classe, com a periferia, não fala mais com a classe trabalhadora, já não conversa mais com as camadas mais populares. E isso está explicado aqui no livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. Se eu não me identifico mais com a esquerda, e a direita, no caso de Moro, ela está muito medioclassista, eu vou para Bolsonaro, porque ele é um espelho da nossa sociedade. Eu olho para Bolsonaro, eu me vejo. Eu olho para Bolsonaro, eu vejo meu tio. Eu olho para Bolsonaro, eu vejo meu pai. Eu olho para Bolsonaro, eu vejo meu filho. Porque é muito comum você encontrar Bolsonaros em várias famílias. Então, pessoal, essa é a explicação que eu tenho, a minha contribuição para o motivo de Bolsonaro liderar em todos os aspectos, em todos os cenários. E ontem foi divulgada a pesquisa do Poder 360. E nessa pesquisa do Poder 360, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu pegar para vocês, os dados da pesquisa com relação às pessoas que aprovam o governo Bolsonaro. Eu já falei sobre isso no meu vídeo hoje sobre o Nando Moura, mas se eu encontrar aqui eu vou mostrar para vocês porque é o de fato que é interessante. Há um perfil desses novos bolsonaristas. Quem apoia, quem avalia Bolsonaro positivamente? Homens, moradores da região centro-oeste, os que possuem só o ensino fundamental. 35% possuem só ensino fundamental. E claro que você pega o nível educacional, ele também está atrelado ao nível de riqueza, a um nível de renda. Então, quanto menos escolarizado, menos é a sua renda, menos hierarquicamente você está localizado nessa pirâmide social econômica. E por fim, desempregados e sem renda fixa, 33%. Então nós temos uma mudança no perfil do eleitorado bolsonarista. É um perfil agora mais humilde, tanto que a maioria das pessoas que aprovam o governo Bolsonaro recebem até 2 salários mínimos, como foi mostrado pelo Datafolha. Bolsonaro avança pelos mais pobres porque eles necessitam de um salvador da pátria. E esse salvador da pátria não vem das elites, porque Lula quebrou esse paradigma. O salvador da pátria vai vir das camadas populares, assim como Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o salvador do mundo que nasce em um berço humilde, nasce na manjedoura, nasce do povo. E o caráter religioso também está muito presente no eleitor de Bolsonaro. É claro que novas análises vão acabar surgindo, novos pensamentos vão acabar surgindo e nós iremos complementando essas nossas análises com o passar do tempo
E isso é, como posso dizer para você, é o mote do próximo livro que nós estamos elaborando junto com a editora Mirac, para falar sobre essa mudança de perfil do eleitorado bolsonarista, já visando as eleições de 2022, pensando nesse Lula às avessas que Bolsonaro está se transformando, quase num pastiche de Lula. Porque quer fazer o mesmo programa, que é o Bolsa Família, agora o Renda Brasil, para confirmar e consolidar a sua imagem perante o eleitorado mais pobre, mas sem as medidas de redução de desigualdade social que foram promovidas pelo governo Lula. Se você gostou, gostaria de solicitar que você se inscrevesse no canal. Hoje à noite, às 10 horas, possivelmente live aqui também. Fique ligado no Instagram também, aqui, ative as notificações. No Instagram é canal Profiléu, mas no Twitter, @ProfiléuOficial. Ative as notificações. O link da loja Professor Leonardo está aqui na descrição e também o vídeo do Paulo. A análise está muito boa dele, complementa aquilo que eu venho dizendo, que eu disse para vocês nesse vídeo. Então é interessante que vocês vejam as duas análises para tirar as conclusões de vocês.